Fala, minha galera do canal Audiolivros. E antes da gente começar o audiolivro de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para você ficar a par de todos os nossos vídeos. Aqui, gente, são vídeos 3 vezes por semana. Beleza? Quinta, sexta e sábado. Em vez disso, ele desistiu e foi embora. Eu disse, só quero falar com ele uma vez. E ela ficava dizendo, ele nem está acordado. Já passou do horário de visitas. Volte amanhã. Eu não sabia o que dizer. Me senti tão pequeno. O pai de Travis morreu naquela noite. No aniversário da morte do pai, Travis acorda cedo. Toma um banho mais demorado que de costume. Planeja seu dia nos mínimos detalhes. E vai de carro para o trabalho. Ele sempre chega na hora. Capítulo 6. O poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. O paciente já estava inconsciente quando foi conduzido na maca para a sala de cirurgia do Rhode Island Hospital. O queixo estava frouxo, olhos fechados e a extremidade de um tubo de intubação despontava acima de seus lábios. Quando a enfermeira o conectou a uma máquina que impeliria ar para dentro de seus pulmões, durante a cirurgia, um de seus braços escorregou para fora da maca, com a pele salpicada de manchas hepáticas. O homem tinha 86 anos e 3 dias antes sofrera uma queda em casa. Depois disso, sentira dificuldade de ficar acordado e responder perguntas. Então a mulher acabara chamando uma ambulância. No pronto-socorro, o médico lhe perguntou o que tinha acontecido, mas o homem sempre cabeceava de sono no meio das frases. O mapeamento de sua cabeça revelou o motivo. O tombo fizera com que seu cérebro se chocasse contra o crânio, causando o que é conhecido como hematoma subdural. O sangue se acumulava dentro da parte esquerda do crânio, forçando as delicadas dobras de tecido no interior do osso. O fluido vinha se acumulando havia quase 72 horas, e as partes do cérebro que controlavam a respiração e o coração começavam a falhar. Se o sangue não fosse drenado, o homem morreria. Na época, o Rhode Island Hospital era uma das mais avançadas instituições médicas dos Estados Unidos, o principal hospital de ensino para a Brown University e o único centro de trauma nível 1 no sudeste da Nova Inglaterra. Naquele prédio alto de tijolos e vidro, médicos haviam aperfeiçoado técnicas de ponta, incluindo o uso de ondas ultrassom para destruir tumores dentro do corpo de um paciente. Em 2002, a Coalizão Nacional de Serviços de Saúde avaliou a UTI do hospital como uma das melhores do país. Porém, na época em que o paciente idoso chegou, o Rhode Island Hospital também tinha outra reputação, a de ser um lugar cindido por tensões internas. Havia inimizades profundas, corrosivas, entre enfermeiros e médicos. Em 2000, o Sindicato dos Enfermeiros votara para uma greve, após reclamar que eram obrigados a cumprir turnos perigosamente longos. Mais de 300 deles postaram-se em frente ao hospital com placas que diziam "Chega de escravidão" e "Eles não podem tirar nosso orgulho. Este lugar pode ser horrível." O enfermeiro se lembra de ter dito a um repórter: "Os médicos conseguem fazer você sentir que não vale nada, que é descartável, como se devesse agradecer por arrumar a bagunça que eles deixam para trás." Os administradores acabaram concordando em limitar a hora extra obrigatória dos enfermeiros, mas as tensões continuaram a crescer. Alguns anos depois, um cirurgião estava se preparando para uma cirurgia abdominal de rotina, quando uma enfermeira pediu que eles fizessem um intervalo. Essas pausas são um procedimento padrão na maioria dos hospitais, um jeito de os médicos e funcionários garantirem que não vão cometer erros. A equipe de enfermagem do Rhode Island Hospital insistia na questão dos intervalos, principalmente depois que um cirurgião acidentalmente extraíra as amígdalas de uma menina que deveria fazer uma cirurgia oftalmológica. Os intervalos serviam para pegar estes erros antes que eles acontecessem. Na cirurgia abdominal, quando a enfermeira da sala pediu que a equipe se reunisse em volta do paciente para fazer um intervalo e discutir o plano, o médico foi em direção à porta. "Por que você não assume a liderança?" O cirurgião disse à enfermeira: "Vou sair da sala para dar um telefonema. Bata na porta quando estiverem prontos." "Você também deveria participar, doutor," ela respondeu. "Você consegue dar conta," disse o cirurgião, andando até a porta. "Doutor, eu não acho que isso seja apropriado." O médico parou
e olhou para ela. Se eu quiser saber sua opinião, eu pergunto, ele disse. Nunca mais questione minha autoridade. Se não consegue fazer seu trabalho, saia da droga da minha sala de cirurgia. A enfermeira liderou o intervalo. Chamou o médico uns poucos minutos depois, e o procedimento ocorreu sem complicações. Ela nunca mais contradisse o médico, e nunca dizia nada, quando outras políticas de segurança eram ignoradas. Alguns médicos eram ótimos, outros uns monstros, me contou uma enfermeira que trabalhou no Rhode Island Hospital em meados dos anos 2000. Nós chamávamos de fábrica de vidro, porque a sensação era de que a qualquer minuto tudo podia se estraçalhar. Para lidar com essas tensões, a equipe desenvolvera regras informais, hábitos exclusivos daquela instituição, que ajudavam a evitar os conflitos mais óbvios. Os enfermeiros, por exemplo, sempre checavam 2 vezes os pedidos dos médicos, que tendiam a errar, e em silêncio garantiam que as doses corretas fossem registradas. Dedicavam um tempo a mais só para escrever de forma legível nas fichas dos pacientes, para evitar que um cirurgião com pressa fizesse o corte errado. Uma enfermeira me contou que desenvolveram um sistema de cores para alertar uns aos outros. Escrevíamos os nomes dos médicos em cores diferentes nos quadros brancos. Ela dizia: azul significava legal, vermelho significava imbecil, e preto queria dizer não o contradiga em hipótese alguma, senão ele corta sua cabeça. O Rhode Island Hospital era um lugar tomado por uma cultura corrosiva, diferente da Alcoa, onde os hábitos angulares, cuidadosamente projetados com base na segurança dos funcionários, haviam gerado cada vez mais acertos. Dentro do Rhode Island Hospital, os hábitos surgiam de improviso entre os enfermeiros, tentando compensar a arrogância dos médicos. As rotinas do hospital não eram elaboradas com cuidado. Em vez disso, apareciam por acaso e se disseminavam através de avisos sussurrados, até que padrões nocivos surgissem. Isso pode acontecer dentro de qualquer organização em que os hábitos não são deliberadamente planejados. Assim como escolher os hábitos angulares certos pode gerar mudanças incríveis, escolher os errados pode gerar desastres. E quando os hábitos dentro do Rhode Island Hospital implodiam, causavam erros terríveis. Quando os funcionários do pronto-socorro viram as imagens do cérebro do homem de 86 anos com o hematoma subdural, imediatamente mandaram uma mensagem por pager para um neurocirurgião de plantão. Ele estava no meio de uma cirurgia de coluna vertebral, mas quando recebeu a mensagem, afastou-se da mesa de operação e olhou as imagens da cabeça do homem idoso numa tela de computador. O cirurgião mandou seu assistente, um enfermeiro clínico, ir até o pronto-socorro e pedir que a esposa do homem assinasse um formulário de consentimento autorizando a cirurgia. Ele terminou sua cirurgia de coluna. Meia hora depois, o homem idoso foi trazido para a mesma sala de operação. Os enfermeiros estavam correndo de um lado para o outro. O idoso inconsciente foi colocado na mesa. Um enfermeiro pegou seu formulário de consentimento e sua ficha médica. Doutor, disse o enfermeiro, olhando a ficha do paciente. O formulário de consentimento não diz onde é o hematoma. O enfermeiro folheou os papéis. Não havia nada. Não havia uma indicação clara de qual lado da cabeça devia ser operado. Todo hospital depende de papéis para orientar as cirurgias, antes que qualquer corte seja feito. O paciente ou um parente deve assinar um documento aprovando cada procedimento e verificando os detalhes. Num ambiente caótico, onde até uma dezena de médicos e enfermeiros podem lidar com os mesmos pacientes entre o pronto-socorro e o quarto de recuperação, os formulários de consentimento são as instruções que mantêm o controle do que deve acontecer, exceto em caso de emergência. Ninguém deve entrar em cirurgia sem um formulário de consentimento assinado e detalhado. Eu vi os exames antes, disse o cirurgião. Era o lado direito da cabeça. Se não fizermos isso depressa, ele vai morrer. Talvez devêssemos puxar as imagens de novo, disse o enfermeiro, andando em direção a um computador. Por motivos de segurança, os computadores do hospital ficavam bloqueados após 15 minutos de inatividade. Levaria pelo menos 1 minuto até que o enfermeiro logasse no sistema e carregasse as imagens do cérebro do paciente na tela. Não dá tempo, disse o cirurgião. Me disseram que o coração dele está parando. Temos que aliviar a pressão. E se nós acharmos a família? Perguntou o enfermeiro. Se é isso que você quer, então ligue para a porra do pronto-socorro e ache a família. Enquanto isso, vou salvar a vida dele. O cirurgião arrancou os papéis da mão do enfermeiro e escreveu direito no formulário de consentimento e rubricou. Pronto, ele disse. Temos que operar imediatamente. O enfermeiro que trabalhava no Rhode Island fazia 1 ano. Entendia a cultura do hospital. Sabia que o nome daquele cirurgião muitas vezes era escrito em preto, no grande quadro branco do corredor, sinalizando aos enfermeiros que tomassem cuidado. As regras tácitas naquele contexto eram claras. O cirurgião sempre vence. O enfermeiro largou a
ficha e afastou-se, enquanto o médico posicionava a cabeça do idoso num suporte que fornecia acesso ao lado direito do crânio. Raspou o cabelo e aplicou o antisséptico. O plano era abrir o crânio e aspirar o sangue acumulado em cima do cérebro. O cirurgião cortou um pedaço de couro cabeludo, expôs o crânio e encostou uma broca no osso branco. Começou a empurrar até a ponta, atravessar com um pequeno estalo. Fez mais 2 furos e usou uma serra para cortar um pedaço triangular do crânio do homem. Embaixo estava a dura mater, a membrana translúcida que envolve o cérebro. Oh, meu Deus! Alguém disse. Não havia hematoma. Estavam operando o lado errado da cabeça. Precisamos virá-lo! O cirurgião gritou. O triângulo do osso foi recolocado com pequenas placas e parafusos de metal, e o couro cabeludo do paciente foi suturado. Sua cabeça foi virada para o outro lado. E depois, mais uma vez, raspada, desinfetada, cortada e perfurada, até que o triângulo do crânio pudesse ser removido. Dessa vez, o hematoma estava imediatamente visível. Um volume escuro vazou como um xarope grosso quando a dura mater foi furada. O cirurgião aspirou o sangue e a pressão dentro do crânio do homem baixou imediatamente. A cirurgia, que deveria ter levado cerca de 1 hora, durara quase o dobro. Depois disso, o paciente foi levado para a UTI, porém, jamais recuperou a plena consciência. 2 semanas depois, morreu. Uma investigação posterior concluiu que era impossível determinar precisamente a causa-mortis, mas a família do paciente argumentou que o trauma do erro médico sobrecarregara seu corpo já frágil, que o estresse de retirar 2 pedaços de crânio, o tempo adicional de cirurgia e o atraso na evacuação do hematoma o tinham forçado além do limite. Alegavam que, não fosse o erro, o homem talvez ainda estivesse vivo. O hospital pagou um acordo em dinheiro. Dion foi proibido de trabalhar no Rhode Island Hospital novamente. Um acidente deste tipo, alguns enfermeiros afirmaram depois, era inevitável. Os hábitos institucionais do Rhode Island Hospital eram tão disfuncionais que era só uma questão de tempo até que um erro grave ocorresse. Não são apenas os hospitais que alimentam padrões perigosos, é claro. Hábitos organizacionais destrutivos podem ser encontrados em centenas de ramos de atividade e em milhares de empresas, e quase sempre são frutos de negligência, de líderes que evitaram pensar na cultura e, portanto, deixam que ela se desenvolva sem orientação. Não existem organizações sem hábitos organizacionais. Há apenas lugares onde eles são concebidos deliberadamente e lugares onde são criados sem planejamento. Por isso, muitas vezes brotam de rivalidades ou do medo. Porém, às vezes, mesmo hábitos destrutivos podem ser transformados por líderes que sabem aproveitar as oportunidades certas. Às vezes, no calor de uma crise, os hábitos certos surgem. Quando o When Evolutionary Theory of Economic Change, uma teoria evolucionária da mudança econômica, foi publicado pela primeira vez em 1982, muito poucas pessoas fora da academia deram atenção a esse livro. Sua capa sem graça e sua primeira frase desencorajadora: neste volume desenvolvemos uma teoria evolucionária das capacidades e comportamento de empresas comerciais operando no ambiente de mercado, e construímos e analisamos uma série de modelos consistentes com essa teoria. Pareciam quase formuladas para afugentar os leitores. Os autores Richard Nelson e Sidney Winter, professores de Yale, eram conhecidos por uma série de artigos intensamente analíticos explorando a teoria de Schumpeter, que mesmo a maioria dos doutorandos não fingia entender. Dentro do mundo da estratégia comercial e da teoria organizacional, no entanto, o livro explodiu como uma bomba. Ele logo foi aclamado como um dos textos mais importantes do século. Professores de economia começaram a falar dele para seus colegas em escolas de administração de negócios, que começaram a falar dele para diretores executivos em conferências, que logo começaram a citar Nelson e Winter dentro de corporações tão diferentes como a General Electric, a Pfizer e a Starwood Hotels. Nelson e Winter tinham passado mais de uma década examinando como as empresas funcionam, arrastando-se por pântanos de dados antes de chegar à sua conclusão central. Boa parte do comportamento de uma empresa, eles escreveram, é melhor entendida como um reflexo de hábitos gerais e orientações estratégicas provenientes do passado da empresa, e não como resultado de uma pesquisa detalhada dos ramos remotos da árvore de decisões. Ou, colocando em termos
que se usa fora da economia teórica, pode parecer que a maioria das organizações faz escolhas racionais com base na tomada de decisões deliberadas. Porém, não é, de modo algum, assim que as empresas funcionam. Em vez disso, elas são guiadas por hábitos organizacionais de longa data, padrões que muitas vezes surgem das decisões independentes de milhares de empregados. E esses hábitos têm impactos mais profundos do que qualquer pessoa entendia antes. Por exemplo, pode parecer que um executivo-chefe de uma confecção de roupas tomou a decisão, no ano passado, de mostrar um cardigã vermelho na capa do catálogo, após estudar cuidadosamente dados de vendas e marketing. Mas, na verdade, o que realmente aconteceu foi que o vice-presidente sempre visita sites dedicados a tendências de moda japonesa, onde o vermelho esteve em alta na primavera passada. E os marqueteiros da firma costumam perguntar a seus amigos quais cores estão na moda. E os executivos da empresa, voltando de sua viagem anual aos desfiles de Paris, disseram ouvir falar que os estilistas de empresas rivais estavam usando novos pigmentos magenta. Todos esses pequenos inputs, frutos de padrões descoordenados entre executivos batendo papos sobre concorrentes e conversando com seus amigos, infiltraram-se nas rotinas mais formais de pesquisa e desenvolvimento da empresa, até que um consenso surgiu. O vermelho será popular este ano. Ninguém tomou uma decisão independente, deliberada. Em vez disso, dezenas de hábitos, processos e comportamentos convergiram até que parecesse que o vermelho era a escolha inevitável. Esses hábitos organizacionais ou rotinas, como Nelson e Winter os chamaram, são de uma importância enorme, pois sem eles, a maioria das empresas jamais conseguiria fazer trabalho algum. As rotinas forneciam as centenas de regras tácitas de que as empresas precisam para funcionar. Elas permitem que os funcionários experimentem novas ideias, sem ter que pedir permissão a cada passo. Proporcionam uma espécie de memória organizacional para que os gerentes não precisem reinventar o processo de vendas a cada 6 meses, nem entrar em pânico toda vez que um vice-presidente sai da empresa. As rotinas reduzem a incerteza. Um estudo sobre esforços de recuperação após terremotos no México e em Los Angeles, por exemplo, descobriu que os hábitos dos agentes de assistência, que eles carregavam de um desastre para o outro e que incluíam coisas como estabelecer redes de comunicação, contratando crianças para levar mensagens entre bairros, eram absolutamente cruciais, pois sem eles, a formulação e implementação de políticas ficaria perdida numa selva de detalhes. Mas um dos benefícios mais importantes das rotinas é que criam tréguas entre grupos ou indivíduos potencialmente conflitantes dentro de uma organização. Os economistas, em geral, estão acostumados a tratar empresas como lugares idílicos, onde todos se dedicam a um objetivo comum: ganhar o máximo de dinheiro possível. Nelson e Winter ressaltaram que no mundo real não é de modo algum assim que as coisas funcionam. As empresas não são grandes famílias felizes, em que todos cooperam gentilmente. Na verdade, a maioria dos locais de trabalho compõe-se de feudos nos quais executivos competem por poder e crédito, muitas vezes em escaramuças ocultas que fazem seu próprio desempenho parecer superior e o dos rivais parecer pior. Departamentos competem por recursos e sabotam uns aos outros para roubar a glória. Os chefes jogam seus subordinados uns contra os outros para que ninguém possa armar um golpe de Estado. As empresas não são famílias, são campos de batalha numa guerra civil. E, no entanto, apesar dessa propensão a guerras internas, a maioria das empresas segue funcionando em relativa paz, ano após ano, porque tem rotinas, hábitos, que cria tréguas que permitem a todos deixarem suas rivalidades de lado por tempo suficiente para o trabalho do dia ser feito. Hábitos organizacionais oferecem uma promessa básica: se você seguir os padrões estabelecidos e respeitar a trégua, então as rivalidades não vão destruir a empresa. Os lucros vão entrar e mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ficar rico. Uma vendedora, por exemplo, sabe que pode aumentar sua comissão dando descontos generosos a clientes preferenciais em troca de grandes pedidos, mas também sabe que se todo vendedor der descontos generosos, a empresa irá à falência e não haverá comissão nenhuma para distribuir. Então surge uma rotina. Os vendedores se reúnem todo mês de janeiro e concordam em limitar quantos descontos
descontos vão oferecer para proteger os lucros da empresa. E no fim do ano, todo mundo recebe um aumento. Ou pensemos num jovem executivo, aspirante a vice-presidente, que com um telefonema discreto para um cliente importante poderia frustrar uma venda e sabotar o departamento de um colega, tirando-o do páreo para a promoção. O problema da sabotagem é que, mesmo que seja boa para você, ela geralmente é ruim para a empresa. Por isso, na maioria das empresas, surge uma regra tácita. Pode ser ambicioso, mas se jogar pesado demais, seus colegas vão se unir contra você. Por outro lado, se você concentrar em alavancar o próprio departamento, em vez de solapar seu rival, com o tempo você provavelmente receberá a atenção. As rotinas e tréguas oferecem um tipo de justiça organizacional rudimentar e, por causa delas, escreveram Nelson e Winter. Conflitos dentro das empresas geralmente seguem trajetória em boa parte previsível e mantêm-se dentro de limites previsíveis que são consistentes com a rotina em vigor. A quantidade usual de trabalho é cumprida, as reprimendas e os elogios são feitos com a frequência usual. Ninguém está tentando pilotar o navio organizacional para fazer uma curva fechada, na esperança de derrubar um rival para fora. Na maior parte do tempo, as rotinas e tréguas funcionam perfeitamente. As rivalidades continuam existindo, é claro, mas, devido aos hábitos institucionais, são mantidas dentro dos limites e a empresa prospera. No entanto, às vezes mesmo uma trégua se mostra insuficiente. Em outras, como descobriu o Rhode Island Hospital, uma paz instável pode ser tão destrutiva quanto uma guerra civil. Em algum lugar no seu escritório, enterrado numa gaveta da mesa, provavelmente há um manual que você recebeu no primeiro dia de trabalho. Ele contém formulários de despesas e regras sobre férias, opções de seguro e fluxo organizacional da empresa. Possui gráficos em cores vivas, descrevendo diferentes planos de saúde, uma lista de telefones importantes e instruções de como acessar seu e-mail ou inscrever-se no plano de aposentadoria 401. Agora, imagine o que você diria a um novo colega que pedisse conselhos sobre como se dar bem na sua empresa. Suas recomendações provavelmente não incluiriam nada que constasse do manual da empresa. Em vez disso, as dicas que você transmitiria: quem é de confiança, quais secretárias têm mais influência que os chefes, como manipular a burocracia para conseguir alguma coisa, são os hábitos de que depende todo dia para sobreviver. Se pudesse de algum modo fazer um diagrama de todos os seus hábitos no trabalho e as estruturas informais de poder, relacionamentos, alianças e conflitos que representam, e então sobrepor seu diagrama aos diagramas desenhados pelos colegas, isso criaria um mapa da hierarquia secreta da sua empresa, um guia de quem sabe fazer as coisas acontecerem e quem parece nunca estar à frente. As rotinas de Nelson e Winter e as tréguas que elas possibilitam são cruciais para todo tipo de empresa. Um estudo na Universidade de Utrecht, na Holanda, por exemplo, analisou rotinas dentro do mundo da moda. Para sobreviver, todo estilista tem que possuir algumas habilidades básicas, criatividade e um talento para a alta costura em primeiro lugar, mas isso não basta para o sucesso. O que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso são as rotinas de um estilista. Um sistema para conseguir casemira italiana antes que o estoque dos atacadistas se esgote. Um processo para achar os melhores costureiros de zíperes e botões. Uma rotina para enviar um vestido para uma loja em 10 dias e não em 3 semanas. A moda é um ramo tão complicado que, sem os processos certos, uma nova empresa pode se atolar na logística. E uma vez que isso acontece, a criatividade deixa de importar. E que novos estilistas possuem mais chances de ter os hábitos certos? Aqueles que formaram as tréguas certas e acharam as alianças certas. Tréguas são tão importantes que novas marcas geralmente dão certo apenas se são lideradas por pessoas que saíram de outras empresas de moda em bons termos. Algumas pessoas talvez pensassem que Nelson e Winter estavam escrevendo um livro sobre teoria econômica pura, mas o que realmente produziram foi um guia para sobreviver no mundo corporativo norte-americano. Além disso, as teorias de Nelson e Winter também explicam por que as coisas deram tão errado ao Rhode Island Hospital. O hospital tinha rotinas que criavam uma paz incômoda entre enfermeiros e médicos. Os quadros brancos, por exemplo, os avisos que os enfermeiros sussurravam uns para os outros, eram hábitos que estabeleciam uma trégua básica. Esses pactos delicados permitiam que a organização funcionasse na maior parte do tempo. Porém, tréguas só são duráveis quando criam uma justiça real. Se uma trégua é desequilibrada,
Se a paz não é real, então as rotinas muitas vezes falham justamente quando são mais necessárias. A questão crucial do Rhode Island Hospital era que apenas enfermeiros estavam cedendo o poder para manter uma trégua. Eram os enfermeiros que conferiam 2 vezes os medicamentos dos pacientes e faziam um esforço a mais para escrever com clareza nas fichas. Eram eles que aguentavam os maus tratos de médicos estressados. Eram eles que ajudavam a separar os médicos gentis dos déspotas, para que o resto dos funcionários soubesse quem tolerava a sugestão na sala de operação e quem daria um chilique se você abrisse a boca. Os médicos muitas vezes nem se davam o trabalho de aprender os nomes dos enfermeiros. Os médicos estavam no comando e nós éramos subalternos, me disse uma enfermeira. Enfiávamos o rabo entre as pernas e sobrevivíamos. As tréguas no Rhode Island Hospital eram unilaterais. Então, nesses momentos cruciais, por exemplo, quando um cirurgião estava prestes a fazer uma incisão precipitada e o enfermeiro tentou intervir, as rotinas que poderiam ter evitado o acidente vieram abaixo e o lado errado da cabeça do homem de 86 anos foi aberto. Alguns, talvez, sugiram que a solução são tréguas mais igualitárias, que se a administração do hospital cuidasse melhor da atribuição de autoridade, talvez surgisse um equilíbrio de poder mais saudável. Enfermeiros e médicos seriam forçados a se respeitar. Esse é um bom começo. Infelizmente, não é o bastante. Criar uma organização bem-sucedida não é apenas questão de equilibrar a autoridade. Para que uma organização funcione, os líderes precisam cultivar hábitos que tanto criem uma paz real e equilibrada, quanto, paradoxalmente, deixem absolutamente claro quem está no comando. Philip Brickell, um empregado do metrô de Londres, de 43 anos, estava dentro do cavernoso saguão principal da estação King's Cross, numa noite de novembro de 1987. Quando um passageiro o interrompeu enquanto recebia bilhetes e disse que havia um lençol de papel pegando fogo na base de uma escada rolante ali perto. King's Cross era uma das maiores, mais suntuosas e mais movimentadas estações de metrô de Londres. Um labirinto de longas escadas rolantes, corredores e túneis, alguns dos quais tinham quase um século de existência. As escadas rolantes da estação, em particular, eram famosas por seu tamanho e idade. Algumas se estendiam por até 5 andares subterrâneos e eram feitas com ripas de madeira e corrimãos de borracha, os mesmos materiais utilizados para construí-las décadas antes. Mais de 250 mil passageiros passavam por King's Cross todo dia em 6 linhas de metrô diferentes. Durante a hora do rush, no final de tarde, a bilheteria da estação era um mar de gente apressada, sob um teto pintado tantas vezes que ninguém lembrava sua cor original. O lenço de papel em chamas, disse o passageiro, estava na base de uma das escadas rolantes mais compridas da estação, servindo a linha Piccadilly Brickell. Imediatamente deixou seu posto. Desceu pela escada rolante até a plataforma. Achou o lenço fumegante e, com uma revista enrolada, apagou o fogo. Então voltou a seu posto. Brickell não investigou mais a fundo. Não tentou descobrir por que o lenço estava queimando, ou se ele talvez tivesse voado de um incêndio maior em algum outro lugar dentro da estação. Não mencionou o incidente para outro empregado, nem telefonou para os bombeiros. Outro departamento era responsável pela segurança contra incêndios, e Brickell, atento às rígidas divisões que governavam o metrô, não era bobo de se meter em território alheio. Além disso, mesmo se ele tivesse investigado a possibilidade de um incêndio, não saberia o que fazer com qualquer informação que descobrisse. A cadeia de comandos severamente estabelecida do metrô de Londres proibia que ele contatasse outro departamento sem a autorização direta de um superior, e as outras rotinas do metrô, transmitidas de funcionário a funcionário, lhe dizia que ele não devia jamais, em nenhuma circunstância, se referir em voz alta a nada dentro de uma estação como um incêndio, para evitar que os passageiros entrassem em pânico. Não era assim que as coisas funcionavam. O metrô era governado por uma espécie de regulamento teórico que nunca ninguém tinha visto nem lido, e que na verdade não existia, a não ser as regras tácitas que regiam a vida de todos os funcionários. Fazia décadas que o metrô vinha sendo administrado por 4 barões, os chefes de engenharia civil, elétrica, mecânica e de sinalização, e dentro de cada um de seus departamentos havia chefes e subchefes que protegiam sua autoridade com unhas e dentes. Os trens partiam na hora porque todos os 19 mil empregados do metrô cooperavam num sistema delicado que passava passageiros e trens entre dezenas, às vezes centenas, de mãos o dia inteiro. Mas essa cooperação dependia de um equilíbrio de poder entre cada um dos 4 departamentos e todos os seus subchefes.
Um equilíbrio que, por sua vez, dependia de milhares de hábitos aos quais os empregados aderiam. Estes hábitos criavam uma trégua entre os 4 barões e seus representantes. E dessa trégua surgiam políticas que diziam a Brickell: procurar incêndios não é tarefa sua, mantenha-se na sua área. Mesmo no nível mais alto, um diretor não costumava invadir o território do outro. O investigador observaria depois. Sendo assim, o diretor de engenharia não se preocupava se os funcionários da operação estavam adequadamente treinados em segurança contra incêndios e procedimentos de evacuação, pois considerava esses assuntos como sendo da alçada da diretoria de operações. Assim, Brickell não disse nada sobre o lenço de papel em chamas. Em outras circunstâncias, aquilo talvez fosse um detalhe insignificante. Nesse caso, o lenço era um aviso, um pouco de combustível que escapara de um incêndio maior, escondido, mostrando que mesmo as tréguas perfeitamente equilibradas podem se tornar perigosas se não forem projetadas de maneira correta. 15 minutos depois de Brickell voltar à sua cabine, outro passageiro notou um fio de fumaça enquanto subia pela escada rolante da linha Piccadilly. Ele o mencionou a um funcionário do metrô, o inspetor de segurança da estação King's Cross, Christopher Hayes. Por fim, foi chamado para investigar. Um terceiro passageiro, vendo a fumaça e um clarão vindo debaixo da escada, apertou um botão de parada de emergência e começou a gritar para os passageiros que saíssem da escada rolante. Um policial viu uma leve névoa esfumaçada dentro do túnel comprido da escada rolante. Na metade de baixo, chamas começando a despontar acima dos degraus. E, no entanto, Hayes, o inspetor de segurança, não chamou a brigada de incêndio de Londres. Ele próprio não tinha visto fumaça alguma. E outra das regras tácitas do metrô era que os bombeiros jamais deviam ser acionados a não ser que fosse absolutamente necessário. O policial que percebera a névoa, no entanto, achou que devia contatar a delegacia. Seu rádio não funcionava no subterrâneo. Então subiu uma longa escada até o lado de fora da estação e ligou para seus superiores, que por fim transmitiram a mensagem ao corpo de bombeiros. Às 19h36, 22 minutos, após Brickell ter sido alertado sobre um lenço de papel em chamas, a brigada de incêndio recebeu um chamado: pequeno incêndio em King's Cross. Os passageiros passavam pelo policial do lado de fora. Estavam entrando com pressa na estação, descendo pelos túneis, tentando chegar em casa para o jantar. Em questão de minutos, muitos deles estariam mortos. Às 19h36, um funcionário do metrô interditou com cordas a entrada da escada rolante da linha Piccadilly, e outro começou a direcionar as pessoas para outra escada. Havia novos trens chegando em intervalos de poucos minutos. As plataformas pelas quais os passageiros saíam dos vagões do metrô estavam apinhadas. Um engarrafamento começou a se formar na base de uma escadaria aberta. Hayes, o inspetor de segurança, entrou numa passagem que levava à sala de máquinas da escada rolante da linha Piccadilly. No escuro, havia um conjunto de controles para um sistema de sprinklers, projetado especificamente para combater incêndios em escadas rolantes. Ele fora instalado alguns anos antes, depois que um incêndio em outra estação levara a uma série de relatórios preocupantes sobre os riscos de um incêndio repentino. Mais de 20 estudos e advertências tinham dito que o metrô estava despreparado para incêndios e que os funcionários precisavam ser treinados no uso de sprinklers e extintores, que ficavam posicionados em todas as plataformas de trem. 2 anos antes, o vice-chefe, assistente da Brigada de Incêndio de Londres, escrevera ao diretor de operações ferroviárias reclamando dos hábitos de segurança dos funcionários do metrô. Estou seriamente preocupado, dizia a carta, que insisto com toda a ênfase possível para que sejam dadas as instruções claras de que qualquer suspeita de incêndio, a brigada de incêndio seja contatada sem demora. Isso pode salvar vidas. No entanto, Hayes, o inspetor de segurança, nunca viu essa carta, pois ela foi enviada para uma divisão diferente daquela em que ele trabalhava, e as políticas do metrô jamais foram reescritas de modo a incorporar o aviso. Ninguém dentro do King's Cross entendia como usar o sistema de sprinklers das escadas rolantes, nem estava autorizado a usar os extintores, pois eles eram controlados por outro departamento. E se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação pra gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês.
beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo? E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos. Reis esqueceu completamente que o sistema Sprinklers existia. As tréguas que governavam o metrô garantiam que cada pessoa soubesse o seu lugar, mas não deixavam espaço para descobrir nada além do que ela tinha a obrigação de saber. Reis passou correndo pelos controles dos sprinklers, sem ao menos olhar de relance para eles. Quando chegou à sala das máquinas, foi quase vencido pelo calor. O incêndio já era grande demais para ser combatido. Ele correu de volta para o saguão principal. Havia uma fila de gente parada nas máquinas de bilhetes e centenas de pessoas circulando pelo recinto, indo para as plataformas ou saindo da estação. Reis achou um policial. "Temos que parar os trens e tirar todo mundo daqui", ele disse. "O incêndio está fora de controle. Está se espalhando por tudo." Às 19h42, quase meia hora depois do lenço de papel em chamas, o primeiro bombeiro chegou a King's Cross. Ao entrar na bilheteria, viu uma fumaça preta e densa, começando a serpentear rente ao teto. Os corrimãos de borracha das escadas rolantes tinham começado a queimar. Conforme o cheiro ardido de borracha queimada se espalhava, os passageiros na bilheteria foram percebendo que havia algo errado. Andavam em direção às saídas, enquanto bombeiros abriam caminho entre a multidão, lutando para avançar no contrafluxo. Lá embaixo, o incêndio estava se alastrando. A escada rolante inteira agora estava em chamas, gerando um gás superaquecido que subiu até o topo do poço, envolvendo a própria escada, onde ele ficou preso contra o teto do túnel, que estava coberto com cerca de 20 camadas de tinta antiga. Alguns anos antes, o diretor de operações do metrô sugerira que toda aquela tinta talvez representasse algum risco de incêndio. "Quem sabe", ele disse, "as camadas antigas devessem ser removidas antes que uma nova fosse aplicada?" Os protocolos de pintura não eram da sua alçada. No entanto, a responsabilidade pela pintura pertencia ao departamento de manutenção, cujo chefe educadamente agradeceu a recomendação ao colega e então observou que, se ele quisesse interferir em outros departamentos, o favor rapidamente seria retribuído. O diretor de operações retirou sua recomendação. Conforme os gases superaquecidos se acumulavam junto ao teto do poço da escada rolante, todas aquelas velhas camadas de tinta começaram a absorver o calor. Cada novo trem que chegava impelia um novo jorro de oxigênio para dentro da estação, alimentando o fogo como um fole. Às 19h43, um trem chegou e um vendedor chamado Mark Silver, ele percebeu imediatamente que havia algo errado. O ar estava turvo e a plataforma abarrotada de gente. A fumaça vinha soprada para onde ele estava. Encrespando-se em volta dos vagões de trem parados nos trilhos, virou para entrar de volta no trem. Porém, as portas tinham fechado. Ele esmurrou as janelas, mas havia uma política não oficial para evitar atrasos. Uma vez que as portas estavam fechadas, não abriam novamente. De uma ponta a outra da plataforma, Silver e os outros passageiros gritavam ao motorista que ele abrisse as portas. O sinal mudou para verde e o trem partiu. Uma mulher pulou nos trilhos, correndo atrás do trem enquanto ele avançava para dentro do túnel. "Me deixem entrar!" ela gritava. Silver andou pela plataforma até onde um policial estava direcionando todo mundo para longe da escada rolante da linha Piccadilly e rumo a outra escadaria. Havia uma multidão de pessoas em pânico esperando para subir. Todas sentiram o cheiro da fumaça e todas estavam amontoadas. O lugar estava quente por causa do fogo ou por causa da quantidade de pessoas. Silver não tinha certeza. Ele finalmente chegou à base de uma escada rolante que tinha sido desligada. Enquanto subia na direção da bilheteria, sentiu as pernas arderem com o calor de uma parede de 5 metros que o separava do poço da escada da linha Piccadilly. "Olhei para cima e vi bolhas se formando na parede e no teto", ele disse depois. Às 19h45, um trem que chegava empurrou uma grande lufada de ar para dentro da estação. Conforme o oxigênio alimentava o fogo, as labaredas na escada da linha Piccadilly rugiam. Os gases superaquecidos junto ao teto do poço, alimentados pelo fogo embaixo e pela tinta borbulhando
borbulhante em cima atingiram uma temperatura de combustão, o que é conhecido como ponto de inflamação generalizada. Nesse momento, tudo dentro do poço, a tinta, os degraus de madeiras da escada rolante e qualquer outro combustível que estivesse presente se incendiou numa rajada de fogo. A força da incineração repentina funcionou do mesmo modo que a explosão de pólvora na base de um cano de rifle. Começou a empurrar o fogo para cima através do poço comprido, absorvendo mais calor e velocidade conforme o incêndio se expandia, até ser disparado para fora do túnel e para dentro da bilheteria numa muralha de chamas que incendiou metais, ladrilhos e carne humana. A temperatura dentro do saguão subiu 150 graus em meio segundo. Um policial que subia por uma das escadas rolantes laterais disse aos investigadores que viu um jato de fogo ser disparado para cima e então formar uma espécie de bola. Havia quase 50 pessoas dentro daquele saguão naquele momento. Acima do chão, na rua, um transeunte sentiu o calor explodir de uma das saídas do metrô. Viu o passageiro sair cambaleando e correu para ajudar. Segurei a mão direita dele com a minha mão direita, mas quando nossas mãos se tocaram, senti que ele estava em brasa e parte da pele saiu na minha mão, disse o homem que o resgatou. Um policial que entrava na bilheteria quando a explosão aconteceu disse depois aos repórteres: de um leito do hospital. Uma bola de fogo me atingiu no rosto e me derrubou no chão. Minhas mãos pegaram fogo, estavam simplesmente derretendo. Ele foi uma das últimas pessoas que saíram com vida do saguão. Pouco depois da explosão, dezenas de caminhões de bombeiros chegaram. Mas por que o regulamento do Corpo de Bombeiros os instruía a conectar suas mangueiras aos hidrantes da rua e não aqueles instalados pelo metrô dentro da estação? E por que nenhum dos funcionários do metrô tinha plantas mostrando o layout da estação? Todos os mapas ficavam no escritório que estava trancado e nenhum dos bilheteiros nem o gerente da estação tinha as chaves. Os bombeiros levaram horas para apagar as chamas. Quando o incêndio finalmente foi apagado, a 1h46 da manhã, 6 horas depois que o lenço em chamas foi percebido, a contagem estava em 31 mortos e dezenas de feridos. Por que me mandaram direto para dentro do incêndio? Perguntou um professor de música de 20 anos no dia seguinte, de uma cama de hospital. Eu vi as pessoas queimando, ouvi seus gritos. Por que ninguém assumiu o comando? Pensemos em algumas das tréguas das quais o funcionamento do metrô de Londres dependia. Os bilheteiros foram advertidos de que sua jurisdição era estritamente limitada a vender bilhetes. Por isso, se viam um lenço de papel queimando, não avisavam a ninguém por medo de invadir o território alheio. Os funcionários da estação não eram treinados para usar o sistema de sprinklers, nem os extintores, pois esse equipamento era supervisionado por um departamento diferente. O inspetor de segurança da estação nunca viu uma carta da Brigada de Incêndio de Londres advertindo sobre riscos de incêndio, pois ela foi enviada para o diretor de operações e informações como essa não eram compartilhadas entre os departamentos. Os funcionários eram instruídos a contatar a Brigada de Incêndio apenas como último recurso, para não gerar um pânico desnecessário entre os passageiros. A Brigada de Incêndio insistia em usar seus próprios hidrantes de rua, ignorando canos na bilheteria que poderiam ter fornecido água, pois tinham recebido a ordem de não usar equipamento instalado por outros órgãos. Em alguns aspectos, cada uma dessas regras informais, por si só, faz um certo sentido. Por exemplo, os hábitos que mantêm os bilheteiros focados em vender bilhetes, em vez de fazer qualquer outra coisa, inclusive ficar atento aos indícios de incêndio, existiam porque, anos antes, o metrô tivera problemas de falta de funcionários nas cabines. Os bilheteiros constantemente deixavam seus postos para recolher lixo ou indicar a direção dos trens para turistas, e como resultado, longas filas se formavam. Por isso, os bilheteiros receberam a ordem de ficar em suas cabines, vender bilhetes e não se preocupar com mais nada. Isso funcionou. As filas acabaram. Se os bilheteiros viam alguma coisa errada fora de suas cabines, além de seu escopo de responsabilidade, simplesmente não se intrometiam. E o hábito de a Brigada de Incêndio insistir em usar seu próprio equipamento. Isso era resultado de um incidente. Uma década antes, quando o incêndio se alastrara em outra estação, enquanto os bombeiros gastavam preciosos minutos tentando conectar suas mangueiras a canos que não conheciam. Depois disso, todo mundo decidiu que era melhor se ater ao que eles já sabiam. Ou seja, nenhuma dessas outras rotinas era arbitrária. Cada uma foi criada por um motivo. O metrô era tão vasto e complicado que só podia funcionar sem percalços, se as tréguas eliminassem possíveis obstáculos. Diferente do que acontecia no Rhode Island Hospital. Cada
trégua gerava um legítimo equilíbrio de poder. Nenhum departamento estava acima dos outros. E, no entanto, 31 pessoas morreram. As rotinas e tréguas do metrô de Londres pareciam todas lógicas, até que brotou um incêndio. Nesse ponto, uma verdade terrível veio à tona. Não havia uma pessoa, departamento ou barão que fosse responsável, em última instância, pela segurança dos passageiros. Às vezes, a única prioridade, ou o único departamento, ou pessoa, ou meta, precisa se sobrepor a todo o resto, por mais que isso seja desagradável ou ameace o equilíbrio de poder que mantém os trens passando na hora certa. Às vezes, uma trégua pode gerar perigos que pesam mais que qualquer paz. Há um paradoxo nesta observação. É claro, como uma organização pode implementar hábitos que equilibram autoridade e, ao mesmo tempo, escolher uma pessoa ou meta que esteja acima de todas as outras? Como os enfermeiros e médicos podem compartilhar autoridade sem que deixe de ficar claro quem está no comando? Como um sistema metroviário evita tornar-se atolado em disputas de territórios, de garantir que a segurança continue sendo uma prioridade, mesmo que isso signifique que as linhas de autoridade precisem ser retraçadas? A resposta é aproveitar a mesma vantagem que Tony Dung encontrou quando assumiu os lamentosos Bucks e que Paul O'Neill descobriu ao tornar-se diretor executivo de uma Alcoa desgovernada. É a mesma oportunidade que Howard Schultz explorou quando voltou para Starbucks vacilante em 2007. Todos esses líderes aproveitaram as possibilidades criadas por uma crise. Durante uma turbulência, os hábitos organizacionais se tornam maleáveis o bastante tanto para alocar responsabilidade quanto para criar um equilíbrio de poder mais imparcial. Na verdade, as crises são tão valiosas que às vezes vale a pena avivar um senso de catástrofe iminente em vez de deixar a coisa assentar. 4 meses depois que o idoso com a cirurgia de crânio mal feita morreu em Rhode Island, outro cirurgião no hospital cometeu um erro parecido, operando o lugar errado da cabeça de outro paciente. O Departamento Estadual de Saúde deu uma advertência ao hospital e lhe aplicou uma multa de $50 mil. 18 meses depois, um cirurgião operou a parte errada da boca de uma criança durante a operação de palato fendido. 5 meses depois desse fato, um cirurgião operou o dedo errado de um paciente. 10 meses depois, a ponta de uma broca foi deixada dentro da cabeça de um homem. Por essas infrações, o hospital foi multado em outros $450 mil. O Rhode Island Hospital não é a única instituição médica em que tais incidentes acontecem, é claro, mas eles tiveram o azar de se tornar o exemplo típico desses erros. Jornais locais publicaram relatos detalhados de cada incidente. Emissoras de TV acompanharam em frente ao hospital. A mídia nacional também aderiu. O problema não vai sumir, disse o vice-presidente da Organização Nacional de Credenciamento de Hospitais a um repórter da Associated Press. As autoridades médicas estaduais declararam que o Rhode Island Hospital era uma instituição caótica. Era como trabalhar numa zona de guerra, me disse o enfermeiro. Havia repórteres de TV emboscando médicos quando estavam a caminho de seus carros. Um garotinho me pediu para garantir que o médico acidentalmente não cortasse seu braço fora durante a cirurgia. Parecia que tudo estava fora de controle. Com a pressão das críticas e da mídia, um senso de crise surgiu dentro do hospital. Alguns administradores começaram a recear que a instituição fosse perder sua credencial. Outros assumiram uma posição defensiva, atacando as emissoras de TV por transformá-los em alvos. Achei um botão dizendo bode expiatório que eu ia usar no trabalho, me disse um dos médicos. Minha mulher disse que era uma má ideia. Então, uma administradora, a doutora Mary Rach Cooper, que se tornara agente-chefe de qualidade poucas semanas antes da morte do homem de 86 anos, se pronunciou. Em reuniões com administradores e funcionários do hospital, Cooper disse que eles estavam encarando a situação de um jeito totalmente errado. Todas essas críticas não eram uma coisa ruim. Ela disse. Na verdade, o hospital tinha em mãos uma oportunidade que poucas organizações recebiam. Eu vi aquilo como uma abertura, me disse a doutora Cooper. Há um longo histórico de hospitais que tentaram atacar esses problemas e fracassaram. Às vezes as pessoas precisam de uma sacudida, e toda essa publicidade negativa foi uma sacudida séria. Isso nos deu uma chance de reexaminar tudo. O Rhode Island fechou todas as unidades de cirurgia eletiva durante um dia inteiro, uma despesa enorme, e submeteu
submeteu todos os funcionários a um programa de treinamento intensivo que enfatizava o trabalho em equipe e realçava a importância de dar autonomia aos enfermeiros e à equipe médica. O chefe de neurologia renunciou e o novo líder foi escolhido. O hospital convidou o Centro de Transformação de Serviços de Saúde, uma coalizão de instituições médicas de liderança, para ajudar a reformular suas medidas de segurança cirúrgica. Os administradores instalaram câmeras de vídeo nas salas de operação para garantir que os intervalos ocorressem, e as checklists tornaram-se obrigatórias em toda a cirurgia. Um sistema computadorizado permitia que qualquer empregado do hospital relatasse anonimamente problemas que pusessem em risco a saúde dos pacientes. Algumas dessas iniciativas tinham sido propostas no Rhode Island Hospital em anos anteriores, mas sempre tinham sido derrubadas. Os médicos e enfermeiros não queriam que ninguém filmasse suas cirurgias, nem que os outros hospitais dissessem a eles como fazer seu trabalho. Porém, uma vez que o Rhode Island Hospital foi tomado por um senso de crise, todo mundo tornou-se mais aberto à mudança. Outros hospitais fizeram alterações semelhantes após a ocorrência de erros e reduziram índices de erros, que uns poucos anos antes tinham parecido impossíveis de melhorar. Assim como o Rhode Island, essas instituições descobriram que uma reforma geral só é possível uma vez que o senso de crise se instala. Um dos hospitais de ensino da Harvard University, o Beth Israel Deaconess Medical Center, passou por uma avalanche de erros e batalhas internas no fim dos anos 90, que vazou para artigos de jornalistas e discussões entre enfermeiros e administradores em reuniões públicas. Alguns oficiais do Estado chegaram a falar em obrigar o hospital a fechar departamentos até que eles pudessem provar que os erros teriam um fim. Então o hospital, sob ataque, uniu-se na busca de soluções para mudar sua cultura. Parte da resposta foram as rondas de segurança, em que a cada 3 meses, um médico experiente discutia uma cirurgia ou diagnóstico específico e descrevia nos mínimos detalhes um erro ou situação de risco para uma plateia de centenas de colegas. É terrível admitir publicamente um erro, disse o Dr. Donald Mormon, que até recentemente era o cirurgião-chefe suplente do Beth Israel Deaconess. 20 anos atrás, os médicos se recusavam a fazer isso, mas agora um verdadeiro senso de pânico alastrou-se pelos hospitais, e mesmo os melhores cirurgiões estão dispostos a comentar como chegaram perto de cometer um grande erro. A cultura da medicina está mudando. Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais. Os administradores da NASA, por exemplo, tentaram durante anos melhorar os hábitos de segurança da agência, mas esses esforços foram em vão, até que o ônibus espacial Challenger explodiu em 1986. Depois dessa tragédia, a organização conseguiu reformular o modo como fazia cumprir os padrões de qualidade. Pilotos de companhias aéreas também passaram anos tentando convencer os fabricantes de aviões e controladores de tráfego aéreo a redesenhar o layout dos cockpits e a comunicação dos controladores de tráfego. Então, um erro na pista de decolagem, na ilha de Tenerife, na Espanha, matou 583 pessoas em 1977. Em menos de 5 anos, o layout do cockpit, os procedimentos de decolagem e as rotinas de comunicação dos controladores de tráfego foram reformulados. Na verdade, uma crise é uma oportunidade tão preciosa que um líder sábio muitas vezes prolonga de propósito um senso de emergência. Isso foi exatamente o que aconteceu depois do incêndio na estação de King Cross. 5 dias depois do ocorrido, o secretário de Estado britânico designou um investigador especial, Desmond Fanning, para estudar o incidente. Fanning começou entrevistando os administradores do metrô de Londres. Havia anos que a segurança contra incêndios era um problema sério, e no entanto, nada mudara. Alguns administradores tinham proposto novas hierarquias que teriam deixado clara a responsabilidade pela prevenção a incêndios. Outros haviam sugerido dar mais poder aos gerentes de estação para que eles pudessem fazer a ponte entre os diversos departamentos. Nenhuma dessas reformas tinha sido implementada. Quando o próprio Fennell começou a sugerir mudanças, viu os mesmos tipos de obstáculo. Chefes de departamento recusando-se a assumir responsabilidade ou sabotando
assediando-o com ameaças sussurradas contra seus subordinados, começaram a surgir. Então ele decidiu transformar sua investigação num circo midiático. Convocou audiências públicas que duraram 91 dias e revelou uma organização que havia ignorado diversos avisos de riscos. Insinuou para repórteres de jornal que os passageiros estavam correndo um grave perigo sempre que andavam de metrô. Comparou depoimentos de dezenas de testemunhas que descreviam uma organização na qual brigas por território importavam mais que a segurança dos passageiros. Seu relatório final, entregue quase um ano após o incêndio, era uma denúncia feroz contra o metrô. Um documento de 250 páginas, retratando uma organização debilitada pela incompetência burocrática. Originalmente, uma investigação sobre os eventos de uma única noite, escreveu Fennell. O escopo do relatório precisou ser ampliado para o exame de um sistema. Ele concluiu com páginas e páginas de críticas mordazes e recomendações que basicamente sugeriam que boa parte da organização era incompetente ou corrupta. A reação foi instantânea e esmagadora. Passageiros fizeram piquete nos escritórios do metrô. Os administradores da organização foram demitidos. Aprovou-se uma nova série de leis e a cultura do metrô foi reformulada. Hoje, cada estação tem um gerente cuja responsabilidade primária é a segurança dos passageiros, e cada funcionário tem a obrigação de informar, mesmo o menor indício de risco. Todos os trens ainda passam na hora, mas os hábitos e as tréguas do metrô ajustaram-se apenas o suficiente para deixar claro quem é o responsável, em última instância, pela prevenção a incêndios. E todos têm autonomia para agir, por mais que possam estar invadindo o território alheio. Os mesmos tipos de alterações são possíveis em qualquer empresa na qual os hábitos institucionais, por ignorância ou negligência, tenham criado tréguas nocivas. Uma empresa com hábitos disfuncionais não pode mudar de um dia para o outro simplesmente porque um líder manda. Em vez disso, os executivos sábios procuram momentos de crise ou criam a percepção de uma crise e cultivam a sensação de que algo precisa mudar, até que todos finalmente estejam prontos para reformular os padrões com os quais convivem todos os dias. Nunca se deve desperdiçar uma crise séria, disse Raul Emanuel em uma conferência de executivos-chefe na sequência do colapso financeiro global de 2008, logo após ter sido designado como chefe de gabinete do presidente Obama. Esta crise oferece a oportunidade de fazermos coisas que não era possível fazer antes. Logo em seguida, a administração de Obama convenceu um Congresso antes relutante a aprovar seu plano de incentivo de 787 bilhões de dólares. O Congresso também sancionou a lei de reforma do sistema de saúde, reformulou as leis de proteção ao consumidor e aprovou dezenas de outros estatutos, desde expandir a cobertura de saúde infantil até proporcionar às mulheres novas oportunidades de processar empregadores por discriminação salarial. Foi uma das maiores reformas políticas desde a Great Society e o New Deal. E isso aconteceu porque, no rastro deixado por uma catástrofe financeira, os legisladores enxergaram oportunidades. Algo semelhante aconteceu no Rhode Island Hospital. Após a morte do homem de 86 anos e outros erros cirúrgicos, desde que os novos procedimentos de segurança do hospital foram totalmente implementados em 2009, nunca mais fizeram uma cirurgia no lugar errado. O hospital recentemente ganhou um Beacon Award, o mais prestigiado prêmio de enfermagem de tratamento intensivo, e menções honrosas do Colégio Americano de Cirurgiões pela qualidade do tratamento contra o câncer. O mais importante, dizem os enfermeiros e médicos que trabalham lá, é que o Rhode Island Hospital parece um lugar totalmente diferente. Em 2010, uma jovem enfermeira chamada Alison Ward entrou numa sala de operação para dar assistência numa cirurgia de rotina. Ela tinha começado a trabalhar na sala de operação fazia um ano. Era a pessoa mais nova e menos experiente do recinto. Antes de a cirurgia começar, toda a equipe cirúrgica reuniu-se em volta do paciente, desacordado, para fazer um intervalo. O cirurgião foi lendo o checklist pregado na parede, que detalhava cada passo da operação. Ok, último passo, ele disse antes de pegar o bisturi. Alguém tem alguma dúvida?
Antes de começarmos, o médico já realizara centenas de cirurgias como aquela. Tinha uma sala cheia de diplomas e prêmios. Doutor, disse Ward, com seus 27 anos, quero lembrar a todos que temos que fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo procedimento. Você não mencionou isso, e eu só queria garantir que lembrássemos. Era o tipo de comentário que, uns poucos anos antes, talvez tivesse lhe valido uma reprimenda, ou acabado com a carreira dela. Obrigado por acrescentar isso, disse o cirurgião. Vou lembrar de mencionar isso da próxima vez. Certo, ele disse. Vamos começar. Sei que esse hospital passou por períodos difíceis, Ward me disse depois, mas agora é um lugar realmente cooperativo. Nosso treinamento, todos os modelos de comportamento, a cultura interna do hospital é focada no trabalho em equipe. Sinto que posso falar qualquer coisa. É um lugar excelente de se trabalhar. Capítulo 7. Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba. Quando as empresas preveem e manipulam hábitos. Andrew Paul acabara de começar a trabalhar como analista de dados para a Target, quando alguns colegas do departamento de marketing pararam ao lado de sua mesa e fizeram o tipo de pergunta que Paul nascera para responder. Seus computadores conseguem descobrir quais clientes estão grávidas, mesmo se elas não quiserem que a gente saiba? Paul era estatístico. Sua vida inteira girava em torno de usar dados para entender pessoas. Ele crescera numa pequena cidade de Dakota do Norte, e enquanto os amigos estavam frequentando a 4H ou montando foguetes de brinquedo, Paul estava brincando com computadores. Depois da faculdade, tirou um diploma em estatística e depois outro em economia. E enquanto a maioria de seus colegas do curso de economia da Universidade do Missouri rumavam para empresas de seguros ou órgãos burocráticos do governo, Paul seguiu um caminho diferente. Ficara obcecado pelos modos como os economistas estavam usando a análise de padrões para explicar o comportamento humano. O próprio Paul, na verdade, tentara a sorte em alguns experimentos informais. Uma vez deu uma festa e entrevistou todo mundo, perguntando quais eram suas piadas favoritas. Então tentou criar um modelo matemático da piada perfeita. Fez um cálculo aproximado da quantidade exata de cerveja que precisava beber para ganhar confiança, para falar com mulheres em festas. Mas não tanta a ponto de ele fazer papel de idiota. Esse estudo, em especial, pareceu nunca dar certo, mas ele sabia que aqueles experimentos eram brincadeira de criança, comparados com o modo como as corporações americanas estavam usando dados para investigar a vida das pessoas. Paul queria participar daquilo. Então, quando se formou e ficou sabendo que a Hallmark, a empresa de cartões comemorativos, estava contratando estatísticos em Kansas City, se candidatou. E em breve estava passando os dias esmiuçando dados de vendas para descobrir se as imagens de pandas ou de elefantes vendiam mais que cartões de aniversário e se o que acontece na casa da vovó não sai da casa da vovó. É mais engraçado em tinta vermelha ou azul. Era o paraíso. 6 anos depois, em 2002, quando Paul ficou sabendo que a Target estava procurando analistas de números, sabia que a Target era uma outra ordem de magnitude em termos de coleta de dados. A cada ano, milhões de consumidores entravam nas 1.147 lojas da Target e forneciam terabytes de informações sobre si mesmos. A maioria deles não fazia ideia de que estava fazendo isso. Usavam seus cartões de fidelidade, trocavam cupons que tinham recebido pelo correio ou usavam um cartão de crédito, sem saber que a Target podia então relacionar suas compras a um perfil demográfico individual. Para um estatístico, esses dados eram uma janela mágica para espiar a preferência dos consumidores. A Target vendia de tudo, desde alimentos até roupas, eletrônicos e móveis para jardim. E rastreando de perto os hábitos de compra das pessoas, os analistas da empresa eram capazes de prever o que estava acontecendo dentro de suas casas. Alguém está comprando toalhas, lençóis, talheres, panelas e comida congelada? Essa pessoa provavelmente acaba de comprar uma casa nova ou está se divorciando. Um carrinho cheio de repelente, roupa de baixo infantil, uma lanterna, muitas pilhas, a revista Real Simple e uma garrafa de Chardonnay. O acampamento de verão está chegando e a mamãe mal pode esperar. Trabalhar na Target ofereceu a Paul uma chance de estudar a mais complexa das criaturas, o consumidor americano, em seu habitat natural. Seu trabalho era construir modelos matemáticos capazes de peneirar os dados e descobrir quais casas continham crianças
e quais casas eram de solteirões convictos, quais consumidores gostavam da vida ao ar livre, e quem estava mais interessado em sorvete e romances, água com açúcar. A função de Poe era tornar-se um leitor de mentes matemático, decifrando os hábitos dos consumidores para convencê-los a gastar mais. Então, certa tarde, alguns dos colegas de Poe do departamento de marketing pararam ao lado de sua mesa. Disseram que estavam tentando descobrir quais clientes da Target estavam grávidas, com base em seus padrões de compras. Afinal, mulheres grávidas e novos pais são o santo graal dos varejistas. Praticamente não existe um grupo mais rentável, mais faminto por produtos e indiferente aos preços. Não são apenas fraldas e lencinhos umedecidos. Pessoas com crianças pequenas ficam tão cansadas que compram tudo aquilo de que precisam. Suco. Se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação para a gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo? E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos.